Esse vídeo vai nascer de forma super espontânea, justamente para a gente poder bater um papo sobre como tem sido o meu processo de ressonância harmônica com o professor Hélio Couto. Para quem não me conhece, meu nome é Ana e eu espero que a minha jornada contribua com a sua. Para mim, tudo começou em 2020, 2021, quando eu comecei a passar pelo meu processo de despertar da consciência, que foi aquela famosa fase de quando a gente sai da Matrix e a gente começa a questionar tudo da nossa vida. O nosso trabalho, as pessoas que estão à nossa volta, tudo que acontece com a gente no dia a dia. E essa fase foi uma fase bem obscura. É sempre caótico, mas foi ali que tudo começou. E desde então, eu tenho pesquisado, estudado muito assuntos de expansão de consciência, espiritualidade, e tenho me apaixonado por esse tipo de conteúdo cada vez mais. Um deles foi o canal da Mai, da Temporariamente Humana. Ela abriu muito a minha mente sobre muitas coisas, e foi ela quem me apresentou o professor Hélio Couto e a ressonância harmônica. Na época, eu acompanhei o canal dela desde o comecinho. Eu vi o primeiro vídeo que ela postou sobre quando ela começou a ressonância harmônica. E depois de um tempo, eu continuei acompanhando ela por 1 ano, 2 anos, eu comecei a ver a transformação que ela teve na vida dela e como tudo tinha mudado da água para o vinho. Então aquilo me despertou muita curiosidade e eu comecei a fazer o curso do Hélio Couto. E o que acontece? O curso do Hélio Couto é um curso muito grande, tem muitas aulas. Eu não sei ao certo para falar para vocês, depois eu preciso olhar, mas se eu não me engano, acho que são umas 80 aulas, de umas 2 horas, pelo menos, cada uma. Então, eu levei 2 anos para poder fazer esse curso dele e finalizar tudo. Porque só depois que você faz o curso é que você pode solicitar a ressonância. Então, há 2 anos atrás, eu iniciei esse curso do Hélio Couto. Foi procrastinação da minha parte? Foi autossabotagem? Talvez um pouco, com certeza. Mas o que acontece? As aulas dele são conteúdos muito densos. E eu levei anos para conseguir processar tudo o que ele ensinava, para minha mente conseguir compreender. E para falar a verdade, até hoje muitas coisas que ele falou nos vídeos, que ele ensinou no curso, a minha mente ainda não consegue entender totalmente. Então, uma coisa eu digo para vocês, somente esse curso dele já expande a sua mente de uma forma surreal. E finalmente chegou a minha tão esperada fase de solicitar a ressonância. E eu fiz esse pedido em abril, recebi mais ou menos no dia 20 alguma coisa de abril e comecei. Para quem não sabe, são alguns áudios que têm 40 minutos de duração. Eu não sei se de todo mundo é assim, mas o meu tem 40. E você deixa tocando todos os dias, uma vez por dia. Hoje já está fazendo, em média, de 40 a 50 dias que eu iniciei. E vou contar para vocês um pouquinho de como tem sido esse processo da ressonância. O engraçado é que quando você começa a ressonância, você começa numa esperança, numa vontade de fazer os negócios acontecer, e você vê uma luz no fim do túnel e você fala tipo assim, agora vai dar tudo certo. E o que aconteceu para mim foi, se tudo já estava ruim, a ressonância mostrou que tudo pode piorar 1000 vezes. Sim, piorou muito. Gente, eu passei por um processo de catarse gigantesco. A minha vida virou de cabeça para baixo, literalmente. Ciclos se encerraram, muita coisa aparentou dar errado, mas nunca é assim que funciona. Inclusive, no vídeo anterior que eu postei aqui no canal, eu fiz um vídeo falando justamente sobre esse processo de catarse e esse processo de quando você começa a mudar a sua vida, sabe? Depois é bem legal se vocês quiserem assistir. Vou deixar aqui para vocês. Mas isso é normal de acontecer. Inclusive, antes de você começar a ressonância, eles te encaminham um livro, né? Que, se eu não me engano, é um PDF que tem 135 páginas que você precisa ler para poder entender esse processo da ressonância. E lá, o professor Hélio Couto fala muito das catarses, fala muito de tudo aparentemente dando errado, mas na verdade tudo isso só está te alinhando com a sua verdadeira energia. É como se você fosse fazer uma limpeza dentro de você. Antes de você limpar tudo, você precisa bagunçar tudo mais ainda. Você precisa tirar tudo de dentro do armário, você precisa tirar toda a sujeira que estava escondida embaixo do tapete, você precisa limpar toda essa bagunça. E antes de você conseguir organizar tudo, a bagunça ela piora 1000 vezes mais, porque você vai ter que encarar e vai ter que ver toda a bagunça que estava
enfiada ali dentro do guarda-roupa, toda a bagunça que estava enfiada embaixo do tapete. E aí a ressonância ela vem e te obriga a encarar muitas dessas coisas. Significa que o processo é muito difícil? Significa. Gente, mas não vou mentir. É uma coisa que, sim, você tem que querer muito, e é muito importante vocês fazerem realmente o curso dele, que é esse curso muito grande que eu levei 2 anos para fazer, porque se eu não tivesse essa base, se eu não tivesse essa preparação, se eu não tivesse esse interior trabalhado, eu acho que eu não daria conta de lidar com a potência dessa ferramenta, sabe? É realmente uma ferramenta muito poderosa e você vê a ação dela na sua vida todos os dias. Claro que a experiência é de cada pessoa, né? Tem pessoas que não sentem absolutamente nada em um mês, em 3 meses. Agora, tem pessoas que mudam a sua vida em menos de 30 dias. Essa é uma experiência minha, exclusivamente minha. Significa que a sua vai ser dessa forma? Não. Cada pessoa tem uma realidade, tem uma vida diferente, vai viver uma experiência totalmente diferente. Porém, na grande maioria das vezes, essa catarse, ela acontece no começo ou depois. Então, é uma coisa que é importante a gente ter essa mentalidade para poder passar por esses processos, passar por essas pedras no caminho e saber enxergar a beleza que existe nelas. As famosas bênçãos ocultas que existem por trás das situações que a gente acha que são terríveis. Mas eu quero que vocês encarem a situação da seguinte forma: quando a gente decide mudar e decide atrair para nossa vida coisas grandiosas, coisas que a gente sonha, deseja, e aquilo ainda não condiz com a nossa energia, com a nossa realidade de hoje, quando Deus, o universo, vai trazer isso para você, ele não vai trazer isso do dia para a noite. Ele precisa trabalhar o seu interior primeiro. Por quê? Ele não quer trazer para você algo que qualquer vento leve. Ele não quer trazer algo para sua vida que seja vulnerável. O universo, Deus, quer trazer para sua vida algo que seja sólido, que seja eterno, que seja verdadeiro, próspero, abundante, farto. Então, para isso, ele precisa trabalhar primeiro o seu interior, as suas raízes, a sua fundação. Porque ele quer construir uma construção que seja firme, que resista ao tempo, que seja forte, que seja uma casa que tenha a capacidade de aguentar qualquer tempestade. Pode vir a tempestade que for. Uma casa com uma boa fundação, ela resiste a qualquer tempestade. E depois que você fizer a ressonância e passar pelas catarses, conquistar as suas coisas, significa que o resto da vida você nunca mais vai passar por nenhuma dificuldade? Não. Muito pelo contrário. Quem escolhe esse caminho da evolução, da expansão da consciência, se coloca na estrada cheia de pedras. E isso é pro resto da vida, porque não existe evolução no conforto. É fato, é lei. Para você evoluir, para você crescer, você precisa passar por fases e momentos desconfortáveis. E você precisa ter mentalidade, cabeça para passar por essas fases. Então, os meus primeiros 40, 50 dias de ressonância foi um caos. Foi um caos. Teve muito choro. Tem até hoje, para falar a verdade. A gente aparece assim em rede social, né, para poder falar e tudo mais. Aparenta ser lindo, maravilhoso, não é. Não quero romantizar uma coisa que realmente não é fácil. Cada um sabe a sua luta interna, a luta que trava dentro do seu próprio coração, a luta que trava dentro da sua própria mente. E uma coisa que eu tenho descoberto é que a nossa mente é sempre a nossa maior vilã. No meu caso, a minha, eu acho que eu nunca conheci uma vilã tão grande quanto a minha própria mente. E tem sido um desafio muito grande aprender a controlar as minhas emoções, aprender a controlar os meus pensamentos, os meus sentimentos. E isso é uma outra coisa muito importante para te falar quando você começar o seu processo de ressonância. Você tem que tomar muito, muito cuidado com tudo que você diz. Você fica com um poder de manifestação, você fica com um poder sobre a sua vida tão grande que as coisas que você fala, você vai ver de verdade. Bom, esse foi o meu processo, eu não sei como vai ser o de vocês, mas é incrível. Muita coisa que eu tenho falado no meu dia a dia, eu tenho visto se tornar realidade assim, do dia pra noite. E coisas que eu falo assim, sem pensar, com naturalidade, espontaneidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado e criar consciência pra tudo que a gente fala, sabe? Você não pode ficar afirmando pra si mesmo: "Ai, eu tô muito cansado. Ai, nossa, tô sem energia. Ai, tô ansioso. Ai,
Gente, tudo que você fala, você enfatiza num nível absurdo. Então, uma coisa que eu comecei a fazer, junto com a ressonância, foi criar no Notas do celular mesmo, uma lista de afirmações diárias, que eu faço todos os dias. Eu tento fazer, né? Eu não vou ser hipócrita e falar que eu faço todo dia, porque é mentira, tá? Eu faço quase todos os dias. Enfim, é importante você fazer pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, mas se você conseguir fazer todos os dias, faça. Antes de dormir e na hora de acordar. Se não der pra fazer nos dois, eu faço na maioria dos dias assim que eu acordo, antes de acordar. Depois que você acorda, tá? Porque antes de acordar, eu ainda não descobri como é que faz. Quando eu descobrir, eu conto pra vocês. Isso tem me ajudado muito a começar o dia e a mentalizar as coisas que eu quero, a pessoa que eu desejo me tornar, a energia que eu quero manifestar para minha vida. Isso me ancora o meu dia, me relembra, sabe? E claro, junto com a ressonância e com essas afirmações, eu tenho um pilar muito forte na minha vida, que isso é todos os dias de manhã, ressalva de alguns dias que eu tô viajando de fato, mas quase todos os dias eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço é o meu devocional. Eu preciso do meu tempo com Deus. Porque assim, gente, de verdade, na minha experiência, nada do que eu conquisto, do que eu faço no meu dia a dia, o simples fato de eu levantar da cama de manhã, trabalhar e fazer minhas coisas, não é mérito meu. Isso é mérito de Deus. É mérito da centelha divina que habita dentro de mim, do Espírito Santo que habita dentro de mim. É Ele que me dá forças, é Ele que me levanta todos os dias, é Ele que me dá a oportunidade de viver. Se eu acordo todos os dias, é porque Deus tem planos e objetivos para minha vida. E não só para minha, mas para a sua também. Isso é muito importante. Esse é o pilar principal da ressonância. Você entender a unidade com o todo. E eu não vou mentir para vocês, esse ainda é um processo que eu estou buscando dia após dia entender como que funciona, porque não é fácil para nossa mente limitada, humana, entender que a gente é um com Deus, que Deus habita em nós. Então, esse é um processo que, inclusive, eu estou passando. Mas é muito importante a gente ter as nossas raízes nisso, né? E a gente orar todos os dias e pedir a Deus para que Ele faça através de nós. Cumpra os planos e os propósitos que Ele tem para nossa vida. Porque a nossa vida é para isso. A gente tem sim que realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos bens materiais, as nossas conquistas, mas isso é consequência de quando você vive alinhado com os planos e propósitos de Deus para sua vida. Então, gente, de verdade, se tem um conselho que eu posso dar para todos vocês que vão entrar ou estão em processo de ressonância, ore todos os dias e peça alinhamento com Deus. Peça para que Ele assuma o controle da sua vida. Peça que Ele use a sua vida como instrumento das mãos dele, dos objetivos e planos que Ele tem para você. E a partir disso, você pode ficar despreocupado, despreocupada, que Deus vai te guiar para o extraordinário. Porque o que vem de Deus não é pouco, não é mínimo, não é pequeno, nada. Tudo que vem de Deus é grandioso, é extraordinário, abençoado, é próspero, é abundante. Quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para esse mundo, quando a gente olha para tudo à nossa volta, a gente consegue ver a grandeza de Deus. Isso só no nosso mundo, né? Fora tudo que existe fora dele, que a gente ainda nem conhece, nem vê. Então Deus surpreende. Você pode entregar sua vida nas mãos dele de olhos fechados e confiar e se jogar, que a sua vida vai estar em boas mãos. E ele vai te guiar, ele vai te levar para o melhor caminho, eu tenho certeza. Então, assim, fez isso? Orou? Alinhou sua vida com Deus? Fala as suas afirmações para você relembrar quem você quer ser, o que você quer se tornar e o que você quer conquistar, certo? Depois disso, na verdade, eu faço o meu devocional e enquanto eu falo as minhas afirmações, eu já deixo a minha ressonância tocando de manhã. Dessa forma, eu ancoro. Aí, beleza, você sai da manhã. A minha gatinha entrando aqui na janela. Você sai de manhã todo feliz, animado para iniciar o seu dia pós-ressonância harmônica. Hoje eu conquisto tudo na minha vida. Pronto. Vem o primeiro leão do dia, vem o segundo, vem o terceiro, vem o
quarto, vem o quinto, vem 10, vem 20 às vezes, tá? Você surta, você descabela, você chora. Gente, eu faço birra igual criança. Eu choro mesmo, eu fico muito mal, eu desacredito de mim, sabe? Eu não vou romantizar, eu não vou falar que é só você ter uma mentalidade muito forte, que você vai passar por tudo e vai ser tudo muito fácil. Não vai, gente. É uma guerra mental mesmo. Viu? É uma guerra espiritual, é uma guerra mental gigantesca. E é por isso que é muito importante você ter as suas raízes fundadas assim em Deus, sabe? Você ter ele ali do seu lado no dia a dia. Porque é uma guerra gigantesca. E vão vir muitas situações para te fazer desacreditar, para te fazer desanimar, para te para falar que você não é capaz, que você não vai conseguir, mas a gente vai um dia de cada vez. E a gente faz o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Com as condições que a gente tem hoje, a gente faz o que pode. E amanhã é outro dia, a gente mata outros leões, deixa uns meio vivo mesmo, fazer o quê? Não tem o que ser feito. E a gente vai encarando a vida dessa forma. Só que cada leão que vem no seu dia a dia, ele é para te fortalecer. Ele forja muitas coisas em você. Forja o seu posicionamento, o seu caráter, a sua mente, o seu coração, as suas atitudes. Você começa a ver e encarar padrões inconscientes que você nem sabia ou nem lembrava que você tinha. E essa para mim é uma das partes mais desconfortáveis. Ter que olhar para minhas sombras, ter que olhar para os meus defeitos, ter que encarar e falar, cara, tô falhando nisso aqui, tô fazendo isso aqui errado, eu tenho que melhorar nisso, naquilo. Não é confortável a gente encarar as nossas próprias sombras, os nossos próprios defeitos, sabe? É muito mais fácil apontar o defeito dos outros. Nossa senhora, ai, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Nossa, uma delícia, é maravilhoso. Mas a gente olhar os nossos próprios defeitos, reconhecer, porque muitas vezes o que a gente vê nos outros, às vezes é tão reflexo da gente. Então, a gente ter esse olhar, sabe, é desconfortável, mas ele é transformador. Uma coisa que eu sempre falo é que momentos felizes na vida, momentos legais, eles são ótimos. Mas eles vêm, acontecem e vão. Agora, momentos difíceis, momentos desafiadores, momentos catastróficos, eles são capazes de transformar a sua vida para sempre. Então, a gente precisa aprender a olhar para essas catarses, para esses processos de uma outra forma, como uma bênção, porque eles realmente são, tá? É um processo que para mim vale muito a pena. Cada pessoa tem o seu tempo, respeite o seu tempo, não queira passar o carro na frente dos bois, não queira fazer tudo às pressas, não queira do dia para noite as coisas, porque não é assim que funciona. Precisa de um tempo de amadurecimento, né? É aquela famosa frase: a semente não brota no mesmo dia que você planta. E é fato. Infelizmente. Infelizmente, gente. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido desde 2020, 2021, quando eu comecei o meu processo de despertar da consciência, é que as coisas não são do dia pra noite. Demorou muito mais do que eu imaginei que demoraria. No meu caso, gente, pelo amor de Deus. Só que assim, a Ana Letícia que era em 2020, nossa, nossa, gente, é desse tamaninho, perto da Ana Letícia que eu sou hoje. Só que eu hoje ainda sou desse tamaninho, perto da Ana Letícia que eu quero me tornar, que eu quero ser, de fato, sabe? Da evolução que eu quero ter na vida, a evolução espiritual, mental, sabe? Então, esse processo de evolução, ele é um processo constante, é pro resto da vida. Mas a gente colhe bons frutos disso. Fazer a ressonância foi um chamado que eu senti no meu coração. Deus me trouxe pessoas, vídeos, conteúdos, muitas coisas aconteceram nesses longos anos que me trouxeram até aqui. Então, é uma ferramenta que eu utilizo com a graça dele, e sou muito feliz por ter encontrado o professor Hélio Couto, ele é realmente incrível. Inclusive, as palestras deles não é para qualquer um. Gente, é muito difícil de entender. Eu, não sei vocês, quem já fez? Conta para mim nos comentários. Mas, gente, eu penava para assistir as aulas dele, porque tem muita coisa que ele fala que não dá para entender, sabe? A nossa mente não consegue compreender muitas coisas. Eu passei muito por isso. E até hoje eu não compreendo. Eu tô buscando compreender, mas não é simples, não, tá? Mas, gente, é isso. Um resumo dos meus 45 dias é que eu estou cada dia mais lascada.
Estou enfrentando 1 milhão de BO, tá tudo aparentando estar dando errado, tá? E eu estou aqui plena, não tão plena na realidade. Eu choro, eu faço birra mesmo, igual eu falei pra vocês, mas tá tudo bem, nós somos seres humanos, a gente não é robô, a gente não tem que ser perfeito, a gente tem que sofrer mesmo, tem que chorar, tem que espernear, mas o importante é a gente ter consciência e olhar e falar assim: não, beleza, já chorei, agora chega, né? Vamos levantar, não adianta cair, ficar lá caído no chão. Aí você chora, faz birra, olha a mão, tudo ralada, machucado, os joelhos tudo ferrado. E aí, você vai ficar lá no chão? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas? Não. Você cai, chora, levanta, chorando ainda, e depois continua. E vai um dia de cada vez. E assim, alinhados com Deus, Deus dá força. Uma força, gente, inimaginável pra vocês no dia a dia. Superar todos os obstáculos. Ah, e só mais uma coisa, muito importante, que eu carrego muito no meu coração. Que Deus nunca coloca um obstáculo na sua vida maior do que você pode suportar. E eu quero que vocês comecem a desenvolver o olhar para perceber todas as dificuldades que Deus colocou na sua vida. Ele nunca te deixou totalmente sem amparo e sem apoio. Nunca. Nunca. Ele coloca uma pessoa para te ouvir. Ele coloca alguém para te ajudar financeiramente. Gente, são infinitas formas que Deus tem de trazer algum tipo de auxílio pra gente. E com o tempo, eu comecei a lapidar esse olhar e ver o quanto Deus coloca as dificuldades na nossa vida com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho, sabe? É emocionante mesmo. Já me emocionei muitas vezes percebendo o quanto ele é cuidadoso, porque ele sabe que é algo que a gente precisa passar. Às vezes, encerrar um relacionamento, encerrar uma fase num trabalho, passar por términos, encerramentos na nossa vida de ciclos, né, pessoas, enfim, não é confortável. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. É igual aquela imagem, eu vou colocar uma aqui, da menininha segurando o ursinho e falando que não quer perder o ursinho. Mas Deus está segurando um bem maior atrás e falando, só confia em mim. Eu acho que deve ser muito difícil ser Deus, juro. Queria não. Porque, gente, criar um filho já deve ser difícil, porque ainda não tenho, né? Mas criar um filho já deve ser difícil. Imagina criar tantas pessoas e ter que ver o povo tudo se lascando. Se lascando mesmo, viu? Porque, gente do céu, pelo amor de Deus. Mas, gente, é isso. Eu espero que tenha feito sentido aí pra vocês. Espero que tenha acrescentado alguma coisa. E coloquem aqui nos comentários a experiência de vocês, caso vocês já tenham começado. Em breve eu volto pra contar os meus próximos 45 dias. Porque essa primeira onda que eu pedi, ela é de 30 dias. Não, 90 dias. E eu já fiz mais ou menos metade. E agora vai vir o resto da metade. Depois eu tenho que pedir a segunda onda. E aí eu vou contando pra vocês, aos poucos, como que tem sido aí o meu processo. Depois vocês contem o processo de vocês também. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.